No ano de 2021, a nação evangélica brasileira teve uma grande perda. O querido irmão Lázaro, ex-integrante da banda Olodum, passou por complicações de Covid-19 e acabou falecendo. Mas antes da sua morte, ele viralizou na internet em um vídeo onde ele aparece cantando um louvor a Deus com algumas enfermeiras. Ou ficar no sofrimento para ver. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. De acordo com um assessor do cantor, o vídeo foi gravado algum tempo antes, durante um exame de endoscopia em que o cantor Lázaro foi submetido. Porém, o vídeo foi gravado por Lázaro durante o período mais crítico da pandemia, que chamou a atenção de muitas pessoas, pois ele falava como se ele estivesse preparado e estivesse também alertando a igreja para se preparar, porque Jesus estava começando uma grande colheita sobre a terra, e que mais valia um justo dormindo no Senhor do que um vivo afastado dos caminhos de Deus. No entanto, o trecho mais forte da mensagem eu só mostro para vocês no final do vídeo. Tem paciência aí, porque eu tenho absoluta certeza que esse vídeo vai edificar a sua vida, vai te alicerçar na fé, porque o assunto é forte. Por isso eu peço, fica aí no vídeo, não sai desse vídeo. Eu volto logo após a vinheta. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a paz de Deus seja com todos. Eu quero agradecer a cada um que clicou nesse vídeo. Deus abençoe muito a tua vida, a tua casa, a tua família. Me ajude a fazer esse vídeo chegar a mais pessoas, deixando o seu like, que é completamente gratuito. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para que toda vez que eu postar um novo conteúdo aqui no canal, você receba um aviso, uma notificação aí no seu celular. E me sigam também no meu Instagram, @ReinarOficial. E eu tenho um recado para vocês, tá? Para você que quer ter uma renda extra, trabalhar no conforto da sua casa, né, trabalhando de uma forma segura, tranquila, com 100% de honestidade, sem trambiques, trabalhando somente com o celular. Fica até o final desse vídeo que eu vou te dar uma dica sobre essa nova profissão online que está abençoando muitas pessoas e você pode ser uma. Quando a crise da pandemia mundial atingiu níveis absurdos que estava praticamente saindo fora do controle dos líderes de muitos países, muitas vidas se perderam, muitos cristãos ficaram em pânico e com medo que a morte invadisse as suas casas. Porém, em um vídeo visivelmente inspirado e tomado pelo Espírito Santo de Deus, o cantor Lázaro aconselhou o povo do Senhor e trouxe uma alerta à igreja, dizendo que o povo de Deus deveria parar de ter medo da morte e que muitas coisas que acontecem, muitas das vezes, são caminhos de Deus para achar um meio, uma maneira de recolher os seus servos, porque muitos frutos já estavam maduros e estava na hora de partir. Vamos assistir um pedaço dessa mensagem impactante e eu tenho certeza que esse vídeo vai edificar muito a tua vida, a tua família e a tua casa. A volta de Jesus, né? O coronavírus acende em cada um de nós essa necessidade de colocar o arrebatamento na nossa lista de prioridades. Porque na verdade, morrer e ser arrebatado é algo que está no final da lista. Por quê? Porque o desejo de realização das coisas, dos projetos aqui na Terra é tão grande. Eu gostaria de abrir uma aspa aí. Não é pecado você ter projeto, você tem que ter projeto sim, você tem que estudar, você tem que se esforçar, você tem que querer crescer, você tem que querer vencer na vida, você tem que querer crescer, mas arrebatamento da igreja e santidade tem que estar no lugar, tem que estar lá na lista de prioridades. É verdade. Não é pecado a pessoa estudar, a pessoa fazer concurso, a pessoa querer ser alguma coisa na vida, a pessoa construir uma empresa. Isso tudo é maravilhoso, mas o arrebatamento, a gente tem que aprender a andar com a bênção numa mão e a lata do lixo na outra, como disse um pastor uma vez. Por quê? Porque a gente está com a bênção desfrutando e a lata do lixo aqui, porque se a trombeta tocar, a gente joga tudo no lixo e vai embora. Vai embora. O
arrebatamento da igreja tem que ser uma prioridade, tem que estar na nossa lista de prioridade. A gente É verdade. pensa nisso todos os dias. Só que a gente não pensa. Eu estou falando aqui agora de mim. Eu estou falando de mim, eu espero que Deus esteja falando contigo aí, vocês que estão aí me ouvindo, através dessa minha palavra. Porque eu disse, poxa, rapaz, a gente sabe que muitas famílias estão de luto. É uma tristeza muito grande o que esse vírus está provocando no mundo. Mas tristeza maior é um crente não pensar em arrebatamento. Tristeza maior é a gente levar uma fase. E como eu disse, eu não estou aqui, irmão, puxando a orelha de ninguém, não. Estou falando de mim. Estou falando de mim. A gente tem que pensar, temos que priorizar a volta de Jesus. Mas não é de boca, não. É priorizar mesmo. Porque olha, o crente, quando ele prioriza a volta de Jesus, a primeira coisa que acontece com ele é livre, como é que diz o versículo? A Bíblia diz que Jesus nos libertou da escravidão do medo da morte. A gente tem que perder o medo da morte. A gente tem que perder o medo da morte. A gente tem que perder o amor por esse mundo. A gente tem que perder um monte de coisa. A gente tem que perder o medo. A gente tem que perder o medo do fracasso. A gente tem que perder o medo do futuro. A gente tem que perder o medo do passado. A gente tem que perder o medo das pessoas. Tem que perder o medo do escuro. Tem que perder o medo. Porque até a vida, perder até a vida. Hã? Perder até a vida. Porque se Jesus resolver chamar, ele pode querer chamar a nível de... Ele pode promover, sim, logo, que só Deus sabe a data, o arrebatamento, mas pode mandar chamar, como mandou chamar Estevão. Irmãos, quem levou Estevão para o céu foram as pedras dos amigos de Saulo de Tarso. Quem levou... O veículo que Deus usou para levar Estevão para o céu foi a perversidade dos incrédulos. E às vezes... Ele leva mesmo, ele sabe. Temos que perder o medo, confiar nele. E eu digo para vocês que o coronavírus me deu esse estado. Mediante todas essas palavras tão lindas que Deus usou o irmão Lázaro para falar, nós devemos estar preparados e não temer a morte. O que devemos fazer é ficar vigilantes, prestando atenção nos tempos, porque o Senhor Jesus disse: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 25, versículo 13. Muitas vezes nós cristãos, nós temos medo da morte porque ou não estamos preparados para enfrentá-la, ou porque muitas vezes nós não conhecemos o sentido da morte, o que existe por trás da morte. Segundo a Bíblia, a morte é a nossa inimiga. A morte surgiu por causa do pecado, que nos separa de Deus. Deus, ele é a fonte de toda a vida. Mas quando nós nos rebelamos contra a sua palavra e a sua vontade, nos afastamos do que nos mantinha vivos na presença de Deus e caminhamos em direção à morte. Agora a morte, ela faz parte do mundo inteiro, mas não devia ser assim. A ausência da vida gera a morte. Deus é Pai da vida. Deus criou todo o universo com o propósito de ter comunhão com o homem. Então seria o homem e Deus tendo uma harmonia. Mas quando o ser humano decidiu viver a sua própria maneira, negligenciando o que o Senhor Deus disse, escolhendo seguir caminhos que os conduziram à morte eterna, se perdeu o contato espiritual com Deus. Quando nos afastamos da vida de Deus, nós morremos espiritualmente. E isso desencadeia a morte em vários outros sentidos e fatores, principalmente a morte física. Sozinhos nós não podemos fazer absolutamente nada em relação à vida. Onde ou quando nascer, prolongar a vida ou impedir a morte, não há poder em nós mesmos para que nós possamos controlar isso. O ser humano, apesar de ter se emancipado, ele não é autossuficiente. Somos todos dependentes da vida de Deus, porque Ele é o sentido da vida. Nesse sentido, nós não podemos nos salvar da morte. Isso é um fato. Somos seres 100% mortais. Para quem não tem Jesus, ter medo da morte é uma atitude sensata. A morte pode ser assustadora, mas Jesus, ele veio para nos libertar da morte e nos dar vida. Quando ressuscitou, Jesus derrotou a morte. Agora a morte não tem mais poder sobre o seu povo. Para quem tem Jesus no seu coração, a morte já não é motivo de medo. Quando nós morrermos, ou nós estaremos para sempre junto de Deus, sem mais tristeza, sem sofrimento, nós vamos ressuscitar para viver sempre num lugar muito melhor. Ou estaremos na escuridão da morte eterna. Se você ainda não se entregou, não deu a sua vida a Jesus, convide Jesus para morar dentro do seu coração hoje mesmo. Jesus, ele ama você e quer estar com você para sempre. Peça a Deus que lhe tire o medo, o temor. O amor de Deus afasta o medo, 1 João 4,18. Se você sente medo da morte, fale com Deus. Ele pode te ajudar a viver sem esse medo.
porque Deus tem muitos planos bons para mim e para a sua vida, planos ainda melhores que será na eternidade. E uma coisa bem certa, não se sinta inferiorizado por você ter medo da morte. O medo da morte, ele é natural do ser humano e saudável, porque o medo da morte nos protege em situações perigosas. Mas o medo exagerado da morte pode causar o pânico, a ansiedade e muitos problemas. E Deus não quer que o medo da morte estrague a sua vida. Então ore e confie em Deus, que Ele vai lhe ajudar a superar todos esses medos. E vamos nos preparar, porque em breve Jesus Cristo vem. Antes de você sair desse vídeo, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar aqui. Seria algo interessante para vocês terem uma renda extra, uma forma honrada, uma forma honesta de trabalhar somente com o teu celular nas horas vagas do teu dia a dia e ter um retorno bastante satisfatório? Como todos vocês sabem, o meu canal ele é um canal para abençoar pessoas. E o meu maior desejo é que vocês todos sejam abençoados financeiramente. Por isso, eu falei com um amigo que eu conheci há pouco tempo, o Bruno, e ele já ajudou algumas milhares de pessoas a trabalhar com a internet. Este é o print de algum dos seus resultados e ele tem ajudado milhares de outras pessoas a trabalhar somente com a internet pelo celular. Esses são alguns relatos de alunos satisfeitos com os resultados obtidos através do irmão Bruno. O irmão Bruno está disponibilizando um mini curso totalmente gratuito para você saber exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo celular, de forma honesta, totalmente segura. Então eu falo para vocês, meus irmãos, pode confiar. Eu fui averiguar e é um negócio totalmente sério, seguro e honesto. Para saber como receber esse mini curso gratuito, é simples. É só você aproximar o seu celular nesse QR Code ou clicar no link abaixo e chamar o irmão Bruno direto no WhatsApp dele, que ele vai te enviar todas as dicas nesse mini curso gratuito. O link do WhatsApp dele estará aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado logo abaixo. Eu mais uma vez agradeço a audiência, a companhia de todos vocês. Encerro mandando um abraço fraterno, saudando a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mandando um ósculo santo, um beijo no coração de todos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que a paz do Eterno esteja com todos.